Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Estava morto, morto, agora tenho vida, vida. 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 Estava morto, morto, agora tenho vida. Pra sempre cantarei. O amor me fez viver. Encheu meu coração. Pra sempre eu cantarei.
Eu estou feliz com Jesus. Vocês estão? Aleluia! Ele é bom demais. Ele é bom demais. Eu tenho o privilégio, a honra de poder hoje trazer um pensamento, compartilhar com os irmãos, um pensamento, uma reflexão. Vai ser um pouquinho diferente daquilo que eu estou acostumado e talvez daquilo que os irmãos também estão acostumados a ouvir, a forma de a gente fazer essa reflexão hoje. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vida. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de ler um texto que se encontra na Palavra de Deus para justificar o porquê que eu gostaria de compartilhar um pouquinho de um testemunho pessoal. Tem um texto que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, um texto bem conhecido, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos conhecem esse texto, é um texto muito falado, muito usado, muito conhecido. Mas eu queria destacar dessas palavras, desse versículo, duas palavras em especial. Gostaria de chamar a atenção especificamente para duas palavras: transformai-vos, transformem-se, e vontade. E vontade. Transformação e vontade. Tem uma outra versão que eu gosto muito desse texto que diz assim: não tomem a forma do mundo, mas deixe Deus transformar vocês através da maneira de vocês pensarem, para que vocês possam conhecer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu destaco essas duas palavras, a minha ideia, a minha intenção é que a gente perceba que nós, desde que iniciamos uma jornada de uma vida cristã, nós entramos em um processo de transformação, um processo de construção, uma jornada onde somos aperfeiçoados em direção a uma vontade, a um lugar, a um ambiente, a uma situação boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E esse é o nosso destino. É para lá que Deus está nos conduzindo. É para esse ambiente que Deus quer nos levar e tem nos levado. E o processo para que nós cheguemos a esse ambiente, este lugar, essa vontade boa, perfeita e agradável, acontece por meio de uma transformação. Uma jornada de transformação. Por essa razão, quando o pastor Pio essa semana conversou comigo e me deu a honra, o privilégio de compartilhar com os irmãos essa mensagem essa noite, eu comecei a pensar, refletir sobre o que poderíamos conversar, como a gente poderia servir os irmãos. E eu tinha até um pensamento já esboçado, já pré-montado, mas o Espírito Santo veio e me incentivou a compartilhar com os irmãos um pouco da minha jornada cristã, da minha vida cristã, daquilo que eu tenho experimentado desde os meus primeiros dias na vida com Jesus. Eu consigo imaginar, até porque eu mesmo já pensei isso, quando a gente senta aí numa cadeira e de repente começa a ouvir um pastor falar e ministrar e pregar, trazer revelações, trazer pensamentos, princípios tão valiosos para a nossa vida. Eu sei que muitas vezes a gente fica pensando, como será que é a vida desse homem? Como será que é a vida desse pastor? Como que ele chegou a entender essas coisas? Será que... sei que a gente olha às vezes para a vida do pastor Pio e pensa, acho que ele já nasceu maduro, já nasceu sabendo de tudo e tal. Mas será que houveram desafios? Será que houveram etapas? Será que nessa jornada existem alguns degraus? Será que existem obstáculos? Quais foram os obstáculos que foram necessários serem vencidos? Quais foram os degraus que foram sendo trilhados? E eu consigo imaginar que me abençoaria muito ouvir um pouquinho dessas histórias. E por que não, agora tendo essa oportunidade de compartilhar com vocês, eu não me expor um pouquinho, se você permitir. Não expor um pouquinho da minha história, da minha vivência,
de quem eu sou e como Deus veio construindo na minha vida. A minha ideia de compartilhar isso é para que, de alguma forma, talvez você seja inspirado, talvez isso te ajude, talvez você se identifique com alguns momentos de vida que eu atravessei, talvez você possa aprender com alguns erros que eu cometi e não cometer, talvez você possa ver algumas coisas que Deus me ajudou a tomar decisões corretas e imitar. Enfim, compartilhar. E, sobretudo, eu quero entender que essa história ela não terminou, ela está acontecendo juntamente com a igreja, e eu tenho discernido para um lugar onde Deus está me levando, e eu entendo que Ele não está apenas me levando, Ele está nos levando. Então eu quero compartilhar um pouquinho dessa história, de tudo aquilo que eu vivenciei, não tudo, porque é muita coisa, mas de vários momentos muito importantes da minha jornada cristã, esse processo de transformação da minha vida, e eu quero também falar para onde eu estou discernindo que Deus está conduzindo a minha história. O que Ele quer? Qual é essa vontade boa, perfeita e agradável? Então deixa eu contar um pouquinho para vocês, se vocês então me permitem, contar um pouquinho de história para você hoje. Você vai descobrir que a minha história é um pouquinho diferente do que de repente se imagina. Tem algumas singularidades. Por exemplo, eu sou filho de um pai holandês. Meu pai nasceu na Holanda, numa cidade chamada Scheveningen. Consegue repetir? Meu pai nasceu então na Holanda. E meu pai nasceu em um berço em uma família radicalmente calvinista. Tom, o que isso quer dizer, mãe? Família radicalmente calvinista. A família do meu pai, ele foi ensinado desde pequenininho um princípio, o que para aquele posicionamento, aquela igreja, para eles era uma verdade e muito radical, por ser uma igreja radicalmente calvinista, que era a predestinação. O meu pai, eu lembro claramente, hoje ele já não é mais vivo, mas quantas vezes ele vinha conversar conosco sobre um tema que ele já tinha resolvido para ele, mas aquilo tinha marcado tanto a história dele, que ele gostava sempre de conversar e debater dois assuntos: predestinação e livre-arbítrio. Porque a predestinação, do ponto de vista radical calvinista que ele teve naquela época, que ele aprendeu na sua infância, dizia o seguinte: ninguém pode escolher pela salvação. As pessoas são predestinadas a serem salvas ou são predestinadas a não serem salvas. São predestinadas à condenação eterna. Ninguém, não adianta, pessoa alguma pode, em algum momento da sua vida, tomar uma decisão que dê a ela salvação, que dê a ela condições de ter uma vida eterna com Deus. Ninguém tem essa opção, ninguém tem essa escolha. Se alguém for salvo, essa pessoa terá durante a sua vida uma experiência sobrenatural. Eu lembro que eu perguntei para ele: pai, mas então quando que uma pessoa, de acordo com essa religião, ela sabe que ela é salva? Porque um dia na sua vida, durante a sua história, ela vai ter uma experiência sobrenatural. Alguém sobrenatural, um anjo, alguém vai aparecer para ela e vai dizer que ela foi escolhida como um vaso de honra e ela, portanto, é salva. Mas se alguém não tiver essa experiência sobrenatural, ela está condenada e não tem o que ela possa fazer para ser salva. Pensa que coisa. Sabia que o pastor da igreja do meu pai não era vivo? O pastor da igreja do meu pai, da família do meu pai, o pastor que pregava para a família do meu pai, pregava em gravações. A pessoa já não estava mais viva, era uma pessoa que tinha gravado série de mensagens e tinha, assim, eu não sei porquê, daquela cultura, daquela igreja, daquele ambiente, mas já não existia um pastor, porque ninguém poderia substituir aquele homem, então todos ouviam aquelas mensagens de uma pessoa póstuma, uma pessoa que já tinha falecido, e ela trazia então esses valores, essas verdades. O meu pai, ele, graças a Deus, se libertou dessa mentalidade, mas eu muitas vezes via ele conversando e tentando convencer os seus irmãos, convencer os meus avós
de que era possível sim você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, era possível sim você ser salvo, tomar uma decisão que mudasse o seu destino eterno. E esse foi sempre um desafio dele, a alegria dele, de vários dos seus irmãos que se renderam a Jesus e foram salvos, enfim. Mas essa é uma linha, o meu pai tinha então essa história. A minha mãe, por outro lado, ela nasceu na Indonésia. Acho que o nome da cidade era Badu, não tenho certeza, posso estar falando bobagem. Mas nasceu na Indonésia. Ela nasceu durante a Segunda Guerra Mundial. Nasceu em campo de concentração. O campo de concentração em que ela nasceu era administrado pelos japoneses. E os seus primeiros anos de vida foram dentro daquele campo de concentração. Ela viveu ali os seus primeiros anos. Quando terminou a guerra, a Indonésia na época era uma colônia holandesa, eles voltaram para a Holanda, passaram algum tempo na Holanda e depois teve a oportunidade de virem para o Brasil e ela veio ainda moça, menina, para o Brasil. O meu avô, por parte de mãe, ateu, não acreditava em Deus, por toda a sua vida não acreditou, não aceitou, não queria saber. Minha mãe um dia, ela recebeu uma palavra de Deus que antes do meu avô falecer, ele teria um encontro com Jesus, ela recebeu essa promessa de Deus na vida dela, mas durante toda a sua vida ele não se rendeu. No último dia da sua vida, ele recebeu uma visita, por mais que a minha mãe tivesse insistido bastante. Foi uma pessoa de fora que não conhecia, fez uma visita para o meu avô, falou de Jesus, o meu avô aceitou a Jesus, ele estava bem idoso, mas estava bem, 96 anos. E ele aceitou Jesus naquela noite, adormeceu e não acordou. Deus é lindo. Mas ateu, portanto o berço que minha mãe cresceu era ateu. Não cria na existência de Deus. Mas a minha mãe recebeu uma Bíblia de presente. E um dia, na sua juventude, e já pela cultura que ela tinha, pela vida que ela tinha, as amizades, estudos que ela tinha, enfim, ela tinha adquirido um hábito de fumar. E um dia ela estava fumando, estava com seu cigarro lá, e ela viu aquela Bíblia, e resolveu ler a Bíblia. E a Bíblia numa mão, cigarro na outra. Ela até comentou comigo hoje, inclusive caíam umas cinzas do cigarro nas páginas da Bíblia. E ela começou a ler, e fumava, e lia, e fumava, e lia, sozinha lá. E de repente ela olhou para aquelas palavras e ela falou com Deus. Ela falou, Deus, se você existe, eu não quero mais fumar. E aquele foi o dia que Deus aproveitou para ter um encontro com a minha mãe. A partir daquele dia ela nunca mais botou um cigarro na boca. E ela entregou a vida dela para Jesus e mudou a história dela naquele momento, com um cigarro e uma Bíblia na mão. Deus é criativo, né? Deus, ele não é preso a nada. E, enfim, não vou contar toda a história de como eles se conheceram, mas se conheceram um tempo depois na Holanda. Minha mãe foi fazer um estágio lá, ela fazia enfermagem, conheceu meu pai. Depois que acabou o estágio, ela voltou para o Brasil. Meu pai não podia perder aquela chance, aquela mulher. E aí ele saiu, largou tudo na Holanda e veio embora para o Brasil e eles se casaram aqui. E quando se casaram, meu pai conseguiu um trabalho numa empresa de cacau lá na Bahia, em Salvador. E foram viver lá. Então, um holandês, uma indonésia, foram viver em Salvador. E lá meus dois irmãos mais velhos nasceram. Foi engraçado que quando um dos meus irmãos foi no cartório, foram casar, meu irmão foi casar, e aí o juiz, ele leu a certidão de nascimento e tal, e aí ele, no ritual desse juiz, ele falou, queremos hoje celebrar aqui o enlace matrimonial desse jovem de uma tradicional família baiana. Eu falei, mal sabe ele, né? E, enfim, enquanto eles viveram na Bahia, eles frequentaram uma igreja muito tradicional. Uma igreja muito tradicional, bem tradicional. E, passado alguns anos, algum tempo, meu pai recebeu uma proposta de trabalho para vir aqui para Curitiba. E eles aceitaram, então, essa proposta. E, pouco tempo depois que eles estavam em Curitiba, minha mãe, ela então começou a gestar a mim. Ela ficou grávida de mim.
E enquanto ela estava grávida de mim, ela recebeu um convite, meus pais receberam um convite, para ir num retiro, lá em Campo Mourão. E lá nesse retiro, eles tiveram a pessoa que estava lá ministrando, trazendo a palavra naquele retiro, era um pastor que trouxe uma pessoa nova, um conhecido novo para a história dos meus pais, chamado Espírito Santo de Deus. Meus pais nunca tinham tido uma experiência com o Espírito Santo. Tinham ouvido falar de Deus, conheciam um Deus altíssimo, um Deus excelso, um Deus bem de longe, mas agora eles foram apresentados e tiveram uma experiência profunda, intensa, marcante, transformacional em um retiro com a presença do Espírito Santo. E aquilo foi tão forte, aquilo foi tão impactante, aquilo foi tão radical, tão transformador na vida deles e se tornou na vida de toda a nossa família, que eles entenderam que eles deviam honrar inclusive a vida daquele pastor, colocando o nome daquele pastor em mim, que era o pastor Thomas Wilkins. E por isso que hoje meu nome é Thomas, por causa daquele pastor que apresentou o Espírito Santo para os meus pais. E a partir então daquele momento, os meus pais passaram então a viver e a frequentar um ambiente cristão avivado, uma igreja avivada, com a presença do Espírito Santo. E eu nasci nesse lugar, eu nasci nesse ambiente, eu nasci nesse contexto. Eu sou grato porque meus pais, eles sempre nos incentivaram a estarmos imersos na igreja. Sempre eles nos incentivaram a frequentar todos os cultos. Eles sempre nos ensinaram a frequentar os eventos da igreja. Eu não lembro de nenhuma vez sequer, que meus pais tenham dito que não era possível que nós fôssemos a um retiro da igreja. Seja por uma outra agenda, seja por alguma dificuldade financeira, jamais os meus pais deixaram de nos enviar nos retiros que tínhamos na igreja. Sempre eles mandaram em todos os retiros que a gente podia ir. E isso, para minha infância, minha juventude, isso foi muito importante. Eu lembro claramente de marcas, de palavras liberadas, de momentos, de encontros com Deus que eu tive nesses ambientes, especialmente nesses ambientes de retiro. Aproveitando, deixa eu aproveitar a deixa aqui e lembrar você que final de semana que vem nós temos retiro. Você, homem, nós temos um baita de um retiro no próximo final de semana. E se eu posso te dar uma sugestão, com garantia de satisfação, eu garanto a você, você não vai se arrepender de forma alguma. Vá nesse próximo final de semana no nosso retiro de homens. Você será marcado, você será abençoado, você será amado, você receberá palavras que vão fazer sentido e diferença na sua vida. Eu garanto a você. Acabou o culto aqui, vá ali nos nossos balcões de inscrição e garanta a sua vaga. Mas o seguinte, homens, além disso, seja um maridão, seja um esposão, seja um paizão. No outro final de semana seguinte, fique com seus filhos. Cuide dos seus filhos e abençoe a sua esposa dizendo: querida, meu amor, vá no retiro de mulheres. Não é justo que só eu vá no retiro de homens. Você precisa ter esse tempo lá. Será uma bênção para a sua vida. Então, mulheres, aproveitem esse retiro. Não nesse próximo final de semana que será o dos homens, mas no outro final de semana será um tempo para vocês. E nós, homens, nos comprometemos a fritar 10 ovos se forem preciso, mas nós vamos matar a fome das crianças. Nós vamos cuidar deles para que vocês curtam. E o seguinte, se der uma dorzinha de cabeça, se der um resfriadinho, não ligue. Não peça socorro para a tua esposa. Deixa ela curtir, a gente se vira. A gente dá um jeito. É muito importante, queridos. Foram momentos muito marcantes na minha vida e até hoje são. Eu tenho esse princípio, na verdade, até hoje. Você sempre vai me ver nos retiros. Você já foi em algum retiro que eu não estava? Eu garanto que não. A não ser que fosse um retiro muito específico, retiro do Ministério da Música. Talvez aí eu não estivesse lá. Mas os retiros da igreja, sempre por quê? Porque são momentos
que Deus ele separa para ministrar as nossas vidas. E eu sou grato porque é uma marca que Deus colocou na minha vida lá na infância, através da vida, da disposição e da prioridade que meus pais tiveram comigo, né? Agora, deixa eu começar a colocar algumas questões que eu fui atravessando e que já não foram mais tão simples, né? Nesse primeiro momento foi muito bom, mas alguns momentos não foram tão simples. Eu lembro que na minha juventude eu comecei a ter alguns questionamentos a respeito da minha salvação. Como assim, Tom? Por quê? Hoje eu não penso mais assim, mas eu cheguei a pensar em alguns momentos. Eu cheguei a ter inveja de pessoas que não tinham tido o berço que eu tinha. Por quê? Porque essas pessoas, elas tiveram um momento, um dia, um encontro com Deus e que tudo mudou na vida delas. Elas tinham um antes, de repente, desgraçado, ruim, péssimo, encontraram com Jesus e agora elas tinham uma nova vida em Jesus. Mas eu nasci com tudo certo. Eu nasci num lar, tudo ok, né? Eu ouvi falar de Deus desde a minha infância, né? Desde pequenininho. E aí eu não tinha uma recordação de uma experiência, de um dia, de um momento onde eu dissesse: Deus, a partir de hoje o Senhor é Salvador e Senhor da minha vida. E eu lembro que uma vez, eu acredito que foi um pastor, ele pegou a palavra e no meio da sua mensagem ele colocou uma questão, dizendo o seguinte: você lembra do dia da sua conversão? Você tem que lembrar o dia da sua conversão. Porque esse dia ele é tão importante, ele é tão especial, ele é tão marcante, ele é histórico, ele é um dia memorável. E se você não lembra desse dia, é porque você não teve plena consciência daquilo que você estava fazendo. Portanto, você deve questionar, você deve posicionar, porque você, quem sabe, não tenha tomado essa decisão de forma tão definitiva e consciente como você acha. E quando ele falou aquilo, para mim entrou uma enorme de uma interrogação. Porque eu não lembrava. Eu não sabia. Que dia foi que eu aceitei a Jesus? Quando foi que eu entreguei minha vida para Ele? Eu nasci dentro da igreja. Eu só vivo isso. Meus amigos estão aqui dentro. Né? Todo o meu ambiente social de amizade aqui dentro. Todos os eventos que eu vou são esses. Minha família está aqui. Tudo que eu vivo está aqui. Eu cresci nesse ambiente. Eu não sei que dia foi. E aquilo colocou uma interrogação na minha cabeça. Olhando hoje, bobagem. Mas quantas pessoas, de repente, não vivenciaram momentos como eu vivia? Tá, mas agora eu pequei, agora eu errei, agora eu pisei na bola. E se Jesus voltar hoje? Quem já pensou isso? Não precisa falar. Mas eu pensava. Eu cheguei a ter momentos de crise assim. Deus, por favor, não volta hoje, não volta hoje, não volta hoje, porque ontem eu fiz uma burrada, Deus, me dá tempo de eu me arrepender. Só que eu sofria com isso, gente. Não era assim, hoje a gente brinca, mas para mim era difícil. Eu não lembrava, eu não tinha consciência de um momento, de um encontro. Eu tinha, como eu falei, tinha consciência de encontro, de retiros e tal, mas aquela palavra conseguiu colocar um questionamento na minha vida a respeito da minha salvação. E foi interessante como o Espírito Santo trabalhou comigo isso. Eu lembro que certa vez ele começou a sondar o meu coração e colocar algumas reflexões para mim. Ele perguntou: Tom, você ama a Deus? Eu falei: amo. Tom, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredito. Tom, você pertence a Deus? Eu sou dele. Tom, você acredita que Jesus ele veio ao mundo? Ele morreu naquela cruz por causa dos seus pecados? Eu acredito. Então você é salvo, seu tonto. O seu tonto está por minha conta, né? O Espírito Santo não fala assim, né? Então você é salvo. Queridos, porque a salvação, ela não fala a respeito da nossa perfeição. A nossa salvação fala em aceitarmos a perfeição de Jesus. A palavra de Deus, ela é muito clara em dizer que aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, confessá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas, é salvo. E ponto.
Para deixar bem claro para você, hoje isso é claro para mim, mas não era. Mas ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Como assim, pastor? O que você está dizendo? Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Não se trata da nossa bondade ou da nossa ruindade. Se trata da obra perfeita, completa e maravilhosa de Jesus, a nossa consciência de que sim, somos pecadores e precisamos da salvação dele. Que cremos que ele é o Filho de Deus e ele é poderoso o suficiente para resgatar, lavar, salvar, nos purificar de todo pecado e nos dar a vida eterna. Então isso se resolveu. Mas por um tempo na minha vida, aquilo foi de grande conflito, gerou muita aflição na minha vida. Era uma incerteza, era uma insegurança. E por que eu comento isso? Porque de repente temos pessoas aqui que podem passar por esse tipo de pensamento. De repente Satanás até usou alguém como usou uma pessoa para colocar interrogações na minha vida, para questionar a respeito da minha salvação. E eu quero te dizer, você acredita em Jesus? Você acredita que ele é o Filho de Deus? Você acredita que ele veio a este mundo e morreu pelos seus pecados? Derramou o seu sangue para te perdoar? Você é dele, você pertence a ele. Ele é o teu único Senhor, ele é o teu Salvador. Pronto, você é salvo. Você é salvo. Aí, passou um tempo. Um tempo depois, eu entrei para a faculdade e surgiu uma nova questão, uma nova interrogação. Como eu cresci dentro da igreja, talvez de uma forma, quando quiseram proteger as crianças, os adolescentes daquela igreja, não sei bem o porquê, qual a razão, mas foi ensinado, eu aprendi um conceito. E esse conceito dizia o seguinte: cristãos, as pessoas cristãs são felizes. As pessoas que não têm Jesus, elas são tristes. Elas são depressivas, elas são doentes. Somente as pessoas cristãs, as pessoas que têm Jesus, é que são felizes. E eu tinha isso como verdade. Eu não me relacionava, mal me relacionava com pessoas fora. Eu tinha contato com colegas de colégio como colegas, não eram meus amigos de escola. Meus amigos eram da igreja. As pessoas da minha convivência, da minha confiança, da minha intimidade, era a igreja. Então, o ambiente que eu conhecia era a igreja. Então, até aquele momento que eu entrei na universidade, aquilo nunca gerou nenhum tipo de questionamento. Mas, quando eu comecei a frequentar a faculdade, aí as coisas começaram a mudar. Por quê? Eu lembro que nas segundas-feiras, especialmente nas segundas-feiras, na hora do intervalo, os amigos de turma, os colegas de turma, começavam a contar dos seus feitos de final de semana. Das baladas, das garotas, das festas, das risadas. E quando eles contavam, eles pareciam muito felizes. Eles pareciam muito satisfeitos, pareciam muito alegres. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, eu sempre ouvi que quem não tem Jesus é triste, e esses caras não estão parecendo tristes. E aí, sabe qual foi a interrogação, a questão que surgiu para mim? A pergunta que surgiu na minha mente, o diabo colocou, foi a seguinte: será que a verdade que eu ouvi até hoje é a verdade ou é a única que eu tive acesso? Eu não sei se para você isso é tão sério quanto foi para mim, mas deixa eu te dizer algo. Você sabia que existem estatísticas que dizem que 50% dos jovens cristãos evangélicos, a gente não gosta desse termo, mas didaticamente eu vou usar. 50% dos jovens cristãos evangélicos, eles se desviam no período universitário. Você sabia disso? E eu acho que é muito possível que boa parte que justifique esse momento de questionamento, de interrogações e muitas vezes de fugir, de sair, de ir para longe, é esse tipo de questionamento que eu tive. Será que aquilo que eu estou vivendo é verdade? Vocês me disseram que isso era tão bom, tão certo, mas agora estou vendo outras pessoas, até dá a impressão que eles são mais felizes que eu. Eu, sábado à noite, eu estava no culto de jovens, no domingo de manhã eu estava na igreja, domingo à noite eu estava na igreja. Domingo de manhã, às vezes, eu estava gazeando para assistir o Ayrton Senna na Fórmula 1, mas eles estavam fazendo festa. Lógico que olhando hoje, aquilo não tem mais peso, mas naquele momento aquilo mexeu comigo.
Aquilo mexeu comigo a ponto de me tirar da convivência da igreja. Mexeu comigo a ponto de me tirar do convívio e eu resolver descobrir se existiam outras verdades. E eu lembro que, só que algo que eu sempre tive, eu sempre fui muito honesto. Eu sempre fui muito honesto com Deus, eu sempre fui muito sincero com meus pais. E eu lembro que nesse questionamento todo, um dia um amigo, um colega, ele falou, escuta, vamos sair, vamos numa balada? Era acho que um sábado à noite. E eu falei, o convite, inclusive alguns vão lembrar aí, os de mais cabelinho branco, vamos no El Mago. Lembra disso? E aí eu falei, só um pouquinho. Fui num orelhão, estava lá na rua 24 horas. Lembra quando ela funcionava 24 horas? Estava lá. Peguei um orelhão, liguei para minha mãe, falei, mãe, é o seguinte, eu estou saindo, eu vou na balada. E o legal é que minha mãe foi muito sábia. Ela não... O que você está pensando da vida, seu moleque? O que você acha que vai fazer? Você acha que Deus vai se agradar disso? Minha mãe não fez isso. Ela falou, filho, tá bom, vou ficar orando por você. Vai em paz. E aí eu fui e eu sei que ela ficou orando. E naquele momento, naquela noite, naquela balada, Deus me guardou. Deus me guardou. Eu lembro que eu estava ali com aquele cara, aquele camarada, não dá para dizer que é amigo, né? Esse cara que me convidou. E daí ele encontrou uma moça, e aquela moça estava com uma amiga, daqui a pouco ele já foi para um canto com aquela moça e eu fiquei com a tal da amiga dele. Fiquei não ficado, tá? Fiquei só conversando. E daqui a pouco aquela moça, ela falou, tá frio, né? Eu falei, então, eu acho que eu tenho uma coberta no meu carro, vamos lá? E naquele momento, a semente do temor a Deus germinou. Eu falei, não, pode ir, vai se esquentar lá que eu não vou não. Né? Ainda tateando, ainda tentando entender o momento que eu estava passando, meio de altos e baixos, sei que passou umas semanas, fui convidado de novo para ir num outro lugar, tal do Coração Melão, lembra? Tudo falido hoje, né? Não permanece essas coisas, né? Mas fui lá, e daí lá foi o momento onde eu fui olhando todas aquelas pessoas, todo aquele ambiente, aquele cheiro, aquele lugar. E aí o Espírito Santo falou, você acha que isso é alegria? Você consegue ver felicidade aqui? Você consegue enxergar paz nessas pessoas? Você consegue enxergar o que elas estão fazendo aqui? Eu pude ver claramente, na verdade ali, de fato ninguém era feliz. O que as pessoas estavam tentando é tirar da outra pessoa algo que desse prazer para elas. O que eles estavam querendo é numa bebida, num cigarro, drogas eu não vi na época, não me chamou a atenção, mas os relacionamentos, nas ficagens. As pessoas estavam simplesmente tentando extrair algo de alguém para se satisfazer. E eu sabia que depois daquele momento de prazer, viria um gosto amargo. E sabia que na segunda-feira eles iam contar as suas façanhas com muito sorriso para fazer panca. Mas que tudo aquilo não era verdade. E ali foi um momento onde, no meio da balada, no meio do Coração Melão, o Espírito Santo falou para mim, você não nasceu para isso. A sua satisfação não está aqui. A sua vida não é essa. E bastou. E chegou, e eu sabia que eu pertencia a Deus. Voltei imediatamente para a igreja? Não. Eu ainda estava num momento meio turbulento. Eu lembro que eu visitei várias igrejas num período aí de 1 ano. Cada domingo eu ia numa igreja diferente. Eu fui em presbiteriana, fui no Balão, eu fui na Adventista, fui na Assembleia, eu fui acho que em todas as igrejas. E ia visitar e olhava e não estava muito querendo compromisso. Até o dia que eu recebi um convite para de novo visitar aquela igreja onde eu cresci. E eu lembro que no período de louvor, eu não sei se os irmãos sabem, eu participei, eu frequentei, eu fazia parte do ministério de louvor e de adoração dessa igreja. Cheguei a gravar um LP. Fiz parte de uma banda que gravou um LP nessa igreja. Então,
música, louvor, adoração, sempre falou muito comigo, sempre, né, sou apaixonado por isso. A Kátia não gosta às vezes, né, que eu me manifeste assim, mas beleza. Eu estrago a música dela. Mas aí eu estava nesse culto, meio no meio assim, do palco, do público, e aí a pessoa que estava ministrando, ele parou no meio. Ele falou, escuta, eu sinto no meu espírito aqui, Deus está querendo restaurar verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se é com você que Deus está falando, vem aqui na frente. E aí aquilo foi um soco na boca do meu estômago, era para mim, eu sabia que era comigo que Deus estava falando, eu sabia que eu estava fugindo da presença dele, e eu fui para frente e me derramei ali no chão. E mais algumas pessoas também vieram, enfim. Só que aí eu sou tão grato a Deus, porque Ele sabe tocar a gente como só Ele sabe. Ele sabe fazer conosco da forma que nós precisamos e só Ele conhece. Existe uma característica assim na minha vida, talvez você não saiba disso, eu sou meio desconfiadão, assim, eu sou meio cético. Eu levo um tempinho para colocar crédito em algumas coisas. E nesse dia foi um dia que Deus ele agiu de uma forma, porque Ele sabia que isso existia na minha vida. O que aconteceu? Eu estava lá nesse culto, tinha chegado na frente, me ajoelhei, estava ali chorando e tal. E daqui a pouco eu ouvi falarem, né, a pessoa que estava conduzindo, amém, irmãos, vocês podem voltar para o seu lugar e tal. Ia continuar a sequência do culto. E eu ouvi as pessoas se levantando e fui me levantar. No que eu tentei me levantar, não consegui. Não tinha força nos braços, não tinha força nas pernas, não conseguia me mexer. Estava consciente, eu via tudo que estava acontecendo em volta, não conseguia me mexer. Completamente solto. Aí eu lembro que algumas pessoas, como se fosse o nosso grupo de serviço, algumas pessoas queriam ajudar. E aí, cada uma pegou de um lado, só que eu não sou levinho, né? Não sou pequenininho. Corpo completamente solto, mole. O máximo que eles conseguiram foi me tirar do chão, colocar meu peito em cima do palco, minha poupança virada para a igreja. E eles me largaram ali. E eu, consciente de tudo, mas eu não conseguia me mexer. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu sou tão feliz porque eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E daí o pastor começou a ministrar e ele falou, pode deixar ele aí. Porque aquilo que está acontecendo aqui é o início de um novo tempo para essa igreja. E eu não estava entendendo muito bem, né? Por mais que meu berço tinha sido ali e tal, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E daí eu fui entendendo que ele foi testemunhando aquele dia que eles tinham voltado naquela semana de uma viagem que eles tinham feito para Toronto, na igreja do aeroporto. Não sei quem conhece, quem já ouviu falar, um grande avivamento que aconteceu nos anos 1900 e pouquinho, naquele lugar. Quando começou, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia, nem tinha ouvido falar nem fora do Brasil e nem dentro do Brasil, mas começou aquele mover que pessoas caíam no espírito. Né? Já ouviu falar sobre isso? Já viu sobre isso? Pessoas, né, tá orando, tá ministrando, de repente a pessoa, toma um tombo lá. Aí depois os religiosos começaram a inventar, caiu para trás é de Deus, caiu para frente é do diabo, aquelas bobagens, né? Mas o ponto é que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E isso para mim foi tão importante, porque naquele mesmo culto, isso começou a acontecer na igreja inteira. Só que eu nunca tinha visto, e portanto o meu ceticismo não tinha espaço para eu pensar, fui sugestionado. Porque eu vi acontecer com outras pessoas, então eu estou fazendo de conta aqui. Então eu sabia que era Deus, eu não tinha ideia. E eu fiquei ali até o final do culto, depois me levaram para uma salinha e Deus ministrou minha vida, Deus tocou minha vida, Deus restaurou minha vida, Deus me chamou de volta. E aquilo foi um momento tão precioso, tão especial para a minha história. Agora, né, eu sabia que Deus era vivo, que Deus era poderoso, sabia que o seu amor infinito me salvou. E eu sabia que aquilo que eu tinha ouvido a respeito de Deus, que Ele é um Deus poderoso, era a única verdade. Era a verdade que eu tinha ouvido, mas era a verdade, que todos precisavam conhecer essa verdade. Eu entendia que a salvação é pela graça, mas aí vem uma outra questão. Mas para ter uma vida abençoada e próspera, não era pela graça.
Eu entendia naquele momento que para ter uma vida abençoada e próspera dependeria de eu quebrar maldições hereditárias. E eu precisava ter uma vida santa e digna. Não sei porquê, não sei por qual razão, mas isso era uma informação muito forte na minha mente, que tudo aquilo que acontecia de negativo, de derrotas, de frustrações na minha vida, tinha relação ou com o pecado ou com alguma maldição que existia sobre a minha família. Isso foi, de alguma forma, incutido na minha mente. Então eu entendi que eu tinha que descobrir quais eram as maldições que os meus antepassados tinham causado, quais foram os pecados que eles fizeram, o que eu precisava quebrar, o que eu precisava desfazer. E além disso, eu precisava ter uma vida correta, uma vida santa, uma vida certinha, uma vida sem pecados, uma vida para que eu fosse abençoado, para que eu merecesse o favor de Deus. E queridos, hoje muito se ensina, em muitas igrejas se ensina essa verdade, que você é salvo pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas a vida cristã você vai ter que suar. A vida cristã você vai ter que fazer por merecer. Você ter uma boa vida, ter o favor de Deus, você ser uma pessoa abençoada, aí depende da tua santificação. E sabe o que aconteceu? E sabe o que isso causou na minha vida? Eu tinha consciência das minhas imperfeições. Você tem consciência das suas imperfeições? Eu tinha consciência das minhas falhas. E a minha consciência das minhas falhas, ela gerava os dois sentimentos em mim. Primeiro, eu não tinha ousadia, coragem de pedir a Deus pelo seu favor. Como eu vou pedir para Deus me abençoar se eu sei os pecados que eu cometo, se eu sei as falhas que eu tenho, se eu sei que eu não sou perfeito? Como que Ele vai me abençoar? Eu não mereço. Eu achava, portanto, que as lutas que eu enfrentava, as dificuldades que eu tinha, as circunstâncias adversas pelas quais eu passava, eram justas. Porque eu merecia isso. Porque eu não era justo, eu não era perfeito, eu tinha falhas. Outro sentimento que me gerava era uma consciência de completa falta de autoridade para resistir o diabo. Se eu sou falho, se eu sou pecador, como eu vou mandar o diabo sair e soltar as coisas da minha vida? O diabo ele olhava para mim e falava na minha mente: quem você acha que você é? Quem você pensa que você é para você me resistir? Você não merece. Você merece passar por isso mesmo. Percebe o quanto essa mentalidade religiosa, ela afetou minha vida, mas eu sei que ela afeta a vida de tantas pessoas. Até entendem que são salvos, mas elas não conseguem se posicionar com confiança, com alegria, sabendo que são focos do favor de Deus, e elas não conseguem se posicionar com autoridade para chutar o diabo e mandar ele embora das suas vidas. Elas se acham merecedoras daquele sofrimento, daquela situação adversa. Eu passei por isso, eu vivi isso, né? Eu experimentei isso por bastante tempo na minha vida. Agora, eu sou muito grato pelo tempo que eu cresci e vivi naquele ministério. Marcas preciosas de Deus foram forjadas na minha vida ali. Eu tenho convicção que sempre aqueles irmãos, aqueles pastores, eles me alimentaram com o melhor que eles puderam. Eu tenho certeza absoluta, eu nunca julgo, eu nunca questiono, eu nunca penso que houvesse qualquer tipo de maldade em de repente me ensinar, ainda que com alguns pontos, algumas pinceladas de religiosismo. Era o que eles sabiam, era aquilo que eles conheciam, eles me deram o melhor que eles podiam. Eu sou grato por aqueles irmãos, sou grato por aquelas vidas. Mas eu também sou grato porque Deus me trouxe para a casa do Pai. Eu sou grato porque Deus me trouxe para a Comunhão Cristã Aba. Porque aqui Deus começou uma nova jornada, uma nova etapa, novos degraus começaram a ser vivenciados, experimentados aqui. Aqui eu pude de fato aprender que eu não era simplesmente um servo, que deveria se esforçar para atender às exigências de Deus, para ser abençoado, mas eu descobri que Ele me ama como um filho. Queridos, é interessante, quando Deus, o Espírito Santo, Ele nos inspira com um tema, com um título, ou então com um nome. Existe algo profético ali, existe uma identidade sendo estabelecida ali. Quando Deus Ele colocou no coração do nosso pastor o nome dessa igreja, Comunhão Cristã Aba,
Abba, Pai. Isso tinha a ver com a identidade dessa igreja. Isso tem a ver com aquilo que Deus revela neste lugar. E se eu e você pararmos para pensar um pouquinho, o quanto não é ensinado aqui a respeito de paternidade. O quanto aqui o nosso pastor às vezes até nos escandalizou dizendo, Deus não é pai, o teu pai é Deus. Não é verdade? E daí você leva um tempo para entender o que o Pio está querendo dizer com isso. Deus não é pai, meu pai é Deus. Até o dia que você entende. Se você não entendeu ainda, você vai entender. Né? Não é um cara que é o teu pai. O teu pai é o cara. O teu pai é Deus. O teu pai é teu pai. O teu pai é teu pai. O teu pai é incomparável. O teu pai é extraordinário. O teu pai é maravilhoso. O teu pai é Deus. E nessa igreja nós temos ensinados a nos enxergar como filhos. A olhar para Ele e perceber que Ele é o nosso Pai e nós somos filhos. E nós temos aprendido que o desejo é que nós nos tornemos não apenas filhos, mas sim filhos maduros. É a identidade dessa igreja, Abba. Por isso Abba. Para nos ensinar a ter uma relação, um relacionamento como filhos de um Pai extraordinário, um Pai que é Deus. Aqui então eu pude aprender que Ele me ama como um filho. Aprendi que não sou abençoado pelas minhas obras, mas sim pela obra de Jesus. Queridos, que libertação! Que libertação! Antes o peso do desempenho, antes tentando fazer, tentando acertar, tentando gerar resultados. Hoje, Deus, obrigado. Jesus, obrigado, porque é a sua obra. É a sua obra que me torna propício, é a sua obra que me favorece. Aprendi que a obra dele é completa. E que quando eu pensava que eu tinha que fazer algo a mais para ser abençoado, eu estava, na verdade, ofendendo a Jesus. Eu estava dizendo que a obra que Jesus fez não era suficiente. Queridos, isso é muito importante. Quantas vezes nós nos posicionamos e nós agimos e nós achamos que nós precisamos fazer algumas coisas para ser abençoados? E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos entendendo no nosso conceito, existe o seguinte, aquilo que Jesus fez não é suficiente. Eu preciso fazer algumas coisas a mais para que Deus me abençoe. Só que quando eu penso dessa forma, eu estou dizendo, Jesus, você disse que a sua obra estava completa, mas eu entendo que não é verdade. Eu preciso completar a sua obra para Deus me abençoar. E isso é ofensivo. Isso é ofensivo. Isso é diminuir a obra de Jesus. Mas graças a Deus, Ele disse, tetelestai. Ele disse, está consumado. Ele disse, eu terminei a obra, Pai, que me deste para fazer. Está completa a obra. Eu terminei, Pai, aquilo que o Senhor me pediu para fazer, eu fiz de forma completa, está terminado, está acabado, é irretocável, não precisa ser acabado, já foi feito. Pai, os meus irmãos só precisam usufruir daquilo que eu já fiz por eles. Aleluia por isso. Aprender sobre a graça tirou dos meus ombros o peso de desempenho. Eu lembro que por muitas vezes o Pio insistiu comigo e repetia para mim, Tom, é mais leve. Tom, é mais leve. Eu acho que o Pio percebia que eu me esforçava para fazer o máximo possível, tudo certo, e às vezes, quando eu não tinha o resultado que eu tinha tanto me esforçado para ter, eu ficava frustrado. E aí ele falava, Tom, é mais leve. E aí ele falava assim, Tom, se algum dia você receber uma crítica, um questionamento, uma acusação, alguém apontar o dedo para você, Tom, é o seguinte, olhe para você e pense, avalie, eu dei o meu 100%? Eu fiz o meu melhor? Se você fez o seu melhor, Tom, fique tranquilo. Fique em paz. Você fez o seu melhor. Ah, mas Pio, não deu o resultado que eu tinha imaginado. Tom, os resultados são de Deus. Os resultados não são nossa responsabilidade. Os resultados são responsabilidade de Deus. Para mim hoje é tão gostoso dentro da evangelização, exatamente esse conceito, essa percepção. A Bíblia diz que ninguém pode aceitar, confessar a Jesus como Senhor se não for movido pelo Espírito Santo.
Então, quando alguém aceita Jesus, e alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador, a hora que a gente faz um apelo aqui, eu tenho consciência completa que não tem nada a ver comigo. Foi só um canal. Mas é o Espírito Santo que gera o resultado. Isso é mais leve. Isso é mais gostoso. Isso quer dizer que a gente faz menos? Isso quer dizer que a gente se esforça menos? Não, de jeito nenhum. Nós fazemos aquilo que nos cabe fazer, aquilo que podemos fazer, fazemos de melhor. Se você vier de manhã aqui na igreja, você vai me encontrar. Se você vier à tarde, você vai me encontrar. Se você vier à noite, muitas vezes você vai me achar. Nós estamos aqui sempre, não deixamos de fazer. Mas hoje, eu não tenho mais peso de desempenho sobre os meus ombros, porque eu sei que é tudo o favor de Jesus e os resultados são dele. Sabe o que é evangelizar? Evangelizar é amar. Nosso papel é amar. Salvar as pessoas é papel de Jesus. É isso que nós fazemos, é isso que nós aprendemos. Eu aprendi também que era a minha falta de conhecimento que me fazia ter uma vida frustrada e derrotada. A minha ignorância, a minha falta de conhecimento. Eu vivi esses anos todos, né, com lutas, com embates, com questionamentos, com dúvidas, mas tudo isso eu vivi por falta de conhecimento. A Bíblia nos fala sobre isso. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então era falta de conhecer a palavra de Deus, falta de conhecer a Jesus, falta de ter um relacionamento com Ele, que me fazia ter esses questionamentos, frustrações, derrotas, angústias, dúvidas. Era isso. Mas eu fui, graças a Deus, sendo cheio da Sua palavra nesse lugar. Tudo começou então a mudar na minha vida. A forma como eu me vejo, a forma como eu vejo Deus, a forma como eu vejo que Deus me vê. Antes eu tinha uma imagem doente a meu respeito, eu tinha uma imagem enferma a respeito de Deus. Por isso é que tantas vezes, quando eu faço apelo, eu comento com os irmãos da necessidade de conhecer corretamente quem é Jesus. Conhecer Jesus de fato como quem Ele é. Porque tantas pessoas falam de um Jesus que o dia que a gente chegar diante dele, vão dizer: esse não foi o Jesus que me apresentaram. Jesus, não foi você que me falaram, não foi de você que me falaram. Nós precisamos conhecer Jesus corretamente para poder apresentar Jesus corretamente. Sabia de uma coisa? Jesus é irresistível. Jesus é irresistível. As pessoas não resistem a Jesus. As pessoas resistem ao Jesus mal apresentado. Mas Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é majestoso, Ele é imensamente grande. Ele fez, Ele faz tudo aquilo que Ele pôde, tudo aquilo que nós precisamos para transformar o destino das nossas vidas. Jesus é extraordinário. Se todos soubessem como é Jesus, se todos soubessem que Jesus, Ele já colocou à nossa disposição o perdão dos nossos pecados, Ele já colocou à nossa disposição a salvação, Ele já colocou à nossa disposição uma vida extraordinária, uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida de alegria. A partir de já, a partir de agora, para toda a eternidade, Jesus já fez isso. Jesus já entregou isso. Se soubéssemos que Jesus já preparou um presente e Ele já colocou no colo de cada pessoa sobre a face da terra, esse presente já está disponível, já é delas. Jesus já deu a todas as pessoas a salvação. Jesus já deu a todas as pessoas o perdão dos seus pecados. Jesus já deu a todas as pessoas a saúde no físico. Jesus já deu a todas as pessoas vida em abundância. Ele já colocou à disposição de todos, está no colo de todos. Nós só precisamos abrir esse presente. Nós só precisamos receber esse presente. Nós só precisamos agradecer, receber, aceitar esse presente. E se eu posso te fazer uma sugestão, que tal fazer isso agora? Que tal reafirmar agora, para muitos, que tal afirmar agora, nesse momento, a sua aliança com Jesus? Basta você fazer uma oração.
Você fazer uma oração comigo acreditando em cada palavra que você disser nesse momento. E você vai se transformar nesse momento em uma nova vida. Você terá uma nova vida, porque a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Uma outra versão diz que assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Você quer viver uma nova jornada a partir de hoje? Ela está à sua disposição, esse presente está no seu colo. Jesus já te deu, já é seu, já está à sua disposição. Basta você receber. Posso te ajudar a receber esse presente? Diga comigo assim, ore comigo assim, Senhor Jesus, neste momento, eu quero te agradecer pelo teu amor, pelo teu poder, pela sua vida. Eu agradeço porque o Senhor subiu naquela cruz, derramou o seu sangue para o perdão dos meus pecados. Eu recebo o seu perdão, Jesus. Eu te convido agora, seja o meu único Senhor, seja o meu Salvador. Nesta hora eu quero abençoar todas as pessoas que me ofenderam, que me magoaram. Eu abençoo essas pessoas com salvação e eu libero para elas o meu perdão. E nesta hora, eu renuncio a Satanás. Eu mando embora da minha vida todos os seus demônios. Eu desfaço agora toda a obra do mal na minha vida, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, vem agora na minha vida, me enche com a sua paz, me dá da sua alegria, conduz os meus passos por toda a minha vida. Ah, Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Muito obrigado, porque o meu nome está registrado no livro da vida. Obrigado, porque a partir de hoje eu posso te chamar de Pai. Eu sou o seu filho. Abba, Pai Celestial. Amém, amém, amém. Deixa eu perguntar algo. Tem alguém aqui que fez uma oração como essa, confessando Jesus como seu Salvador, Senhor, entregando a sua vida para Ele? Foi a primeira vez que você fez uma oração como esta? Faz um sinalzinho com a sua mão, por gentileza, só para a gente saber. Tem alguém? Toda liberdade. Aqui temos uma pessoa, graças a Deus. Aonde mais? Aqui, Deus abençoe. Aonde mais? Mais alguém? Faz um gestinho, um sinal com a sua mão, só para a gente se alegrar com a sua decisão. Lá, Deus abençoe, tem uma luz, eu não estava enxergando, Deus abençoe você. Aqui, Deus abençoe. Se você puder ficar um pouquinho com a sua mão levantada, aqui os irmãos do grupo de serviço vão entregar uma fichinha, um cartão para você, só para você poder depois trocar esse cartão na saída. Vai ter um balcão, por gentileza, se tiver como colocar uma foto do balcão Connect ali fora. Se você chegar lá no final do culto com essa fichinha, você vai trocar por uma lembrança nossa. Nós queremos demonstrar um carinho pela sua vida. Ok? Então, se você fez essa oração pela primeira vez, só faz esse sinal para esses irmãos poderem entregar para vocês. Deixa eu dar uma notícia para todos, em especial para você que fez essa oração agora. A partir desse instante, a partir desse posicionamento, a partir dessa hora, desse momento, existe um divisor de águas na sua vida. Agora você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Deixa eu provar isso para você. João 1,12 diz assim: mas todos quantos o receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus. Se você está perto de uma dessas pessoas que levantou a mão, fez oração pela primeira vez, diga assim: eu amo você. Vira para ela. A igreja toda pode falar: eu amo você. E seja bem-vindo à família de Deus. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nós somos irmãos a partir de hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu descobri, quero compartilhar com você,
que é muito importante entendermos que somos filhos amados de Deus. E somos amados por Deus assim como Jesus é. Pense comigo, quando o Pai entregou Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar, Ele estava com isso provando que eu e você temos para Ele o mesmo valor que Jesus. Você já parou para pensar nisso? Deus pediu para Jesus, falou, Jesus, seguinte, filho, eu quero que você vá ao mundo e você vai ser sacrificado para que você possa, através do seu sacrifício, salvar os seus irmãos, porque eles são tão importantes para mim quanto você é. Já teve aquela cena que de repente os teus filhos chegam para você, pai, de quem que você gosta mais? De mim ou do meu irmão? Né? Sabe que se você tivesse essa atitude diante de Deus, você está do lado de Jesus, e vocês dois, um do lado do outro, e você olha para Deus, para o Pai, e você perguntasse, pai, quem que você ama mais, Jesus ou eu? Sabe que Deus ia responder? Eu amo vocês dois exatamente da mesma maneira. Exatamente da mesma forma. Você já pensou que Deus ama você dessa forma? Apaixonadamente, extraordinariamente. Isso é muito importante nós entendermos, queridos. E mais ainda, além disso, além do amor do Pai, agora também temos que ter consciência, eu aprendi isso aqui, que tudo aquilo que Jesus tem, nós também temos. Você sabia que você tem tudo aquilo que Jesus tem? Não, mas Jesus tem muita coisa. É, você também. Você também. Então como assim? Romanos 8,17. Se somos filhos, é filho? Somos filhos? Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos a mesma herança, nós temos aquilo que Jesus tem. Isso não é extraordinário? A história poderia acabar bem aqui, né? Chegamos até aqui. Maravilha, extraordinário. Mas eu descobri que tem um novo degrau para vencermos, um novo degrau para ultrapassarmos, chamado egoísmo. Como eu falei no começo, queridos, eu vim aqui me expor, eu estou sendo muito honesto, falando de momentos de fraquezas, de dúvidas, e eu quero falar para você algo que eu tenho percebido, um degrau que eu preciso vencer, mas eu entendo que nós precisamos ultrapassar. Por quê? Porque eu percebi que ao ir descobrindo a graça, o diabo, ele tentou na minha vida e tem tentado na vida de muitos, puxar o nosso foco, puxar o foco das nossas motivações para quais são então os benefícios que eu tenho na graça. Começamos a aprender a respeito da graça, isso veio trazendo uma transformação da forma de enxergar Deus, da forma de nos enxergarmos. Descobrimos que não é relacionado ao nosso desempenho, mas sim ao desempenho de Jesus. Descobrimos que nós não precisamos ficar pedindo porque Ele já nos deu tudo. Nós estamos sabendo cada vez mais que todas as coisas já nos foram dadas. Sabemos que tudo aquilo que é necessário para a vida e para a piedade, Deus já nos deu por meio do Seu Filho. Então nós temos e queremos descobrir agora como que a gente faz então para materializar todas essas bênçãos que são nossas, que Ele já nos deu, e nós queremos usufruir, e nós queremos aproveitar, e nós queremos então trocar de carro, e nós queremos trocar de casa, e nós queremos ter, e nós queremos fazer, e nós queremos curtir, e nós queremos aproveitar, porque Jesus fez, já está feito, e eu quero, e é meu, e como é que eu faço? E sem nos dar conta, de repente estamos sendo muito egoístas na graça. Quando paramos nesse ponto, nos deparamos com um degrau chamado egoísmo que precisa ser vencido. Mas é interessante como a Bíblia ela usa de analogias para nos ensinar. Uma analogia, por exemplo, que a Bíblia usa é o noivo e a noiva. É interessante quando a Bíblia usa a analogia do noivo e da noiva, porque tem um porquê, tem uma razão. Simples, mas a gente precisa refletir um pouquinho. Por que noivo e noiva? Não é só para ser romântico, né? Tem uma razão. Se eu e você pararmos para pensar, não é exatamente nesse momento do relacionamento do homem e da mulher, onde o noivo ele não está preocupado, nesse período, em
interesses pessoais. O noivo está sempre pensando na noiva. Ele sempre quer dar algum jeito de agradar a noiva, de surpreender a noiva. Ele está sempre procurando fazer tudo pela noiva. E a noiva, da mesma forma, ela está apaixonada pelo noivo, ela quer agradar o noivo, ela se perfuma para o noivo, ela se veste para o noivo, ela tem alegria de satisfazer o noivo. Os dois saem para ir jantar, por exemplo, e aí o noivo pega a noiva em casa e diz, escuta, vamos jantar, vamos em qual restaurante? E a resposta dela, e eles passam minutos discutindo, porque, na verdade, um quer fazer a vontade do outro. A resposta dela é, onde você quiser. E daí o noivo diz, não, mas eu queria levar num lugar que você curte. Onde você quer ir? Onde você quiser. Não, mas o que você quer? Eu quero fazer para você, eu quero levar você. Onde você quiser, você escolhe. Depois de muito tempo, decidem, vão no restaurante, pegam o cardápio. Qual o prato que a gente vai escolher? O que você quiser. Querida, mas eu queria que você escolhesse, eu queria que você pegasse o seu prato predileto. Amor, mas eu vou gostar da comida que você pedir. Vamos depois assistir um filme? Vamos. Qual filme que você quer ver? O que você quiser. Não é assim. Mas sabe o que é interessante, queridos? Você percebe que nenhum dos dois está buscando satisfação própria e ambos estão satisfeitos? Um está se esforçando para fazer a vontade do outro. E ambos estão 100% satisfeitos naquele relacionamento. Por isso que a Bíblia usa noivo e noiva. Agora, o meu foco central hoje não é na figura do noivo e da noiva, e sim do pai e do filho. Deixa eu ler uma história para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui. Preste atenção nessa história. Está ali em Mateus 21, do 28 ao 31. Jesus diz assim, Jesus estava falando com alguns homens ali. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Quando, chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Queridos, eu sempre fiquei instigado com essa narrativa, com essa história. Porque fala a respeito de 2 filhos e nenhum dos 2 está certo. O pai pede para o filho, filho, vai trabalhar na vinha. Não vou, pai. Depois foi. O outro pediu para o outro, vou sim, pai, mas não foi. E Jesus pergunta, quem fez a vontade do pai? Eles respondem, foi o primeiro, porque ele foi. Percebe que Jesus nunca disse que eles responderam certo? Jesus nunca falou que eles responderam certo. Pelo contrário, ele deu uma patada. Falou, eu digo para vocês que os publicanos e as prostitutas vão entrar no reino dos céus antes de vocês. O certo não seria o filho dizer, eu vou, pai, e ir. Né? Mas vamos entender um pouquinho, então, essa história aqui, rapidinho. Vamos olhar esse cenário e vamos perceber o seguinte. Você percebe que nenhum dos filhos, então, tinha medo do pai? Acho que aqui entra um ponto, talvez, que nós nunca refletimos sobre ele. Nós estamos vendo aqui 2 filhos que são filhos que não estão se sentindo ameaçados. Lembra quando eu falei da minha certeza de salvação? Hoje sou salvo, hoje sou filho, amanhã eu pequei e não sou mais salvo, não sou mais filho. Hoje eu sou abençoado, não sou abençoado. Não, aqui tem 2 filhos que eles têm plena consciência de que eles são filhos. E o pai deles é o pai deles. E que não são as atitudes deles que vão fazer eles ser mais filhos ou menos filhos, e o pai ser mais pai ou menos pai. São 2 filhos que, não estou dizendo que eles agiram bem, mas são 2 filhos que não têm medo do relacionamento com o pai ser estremecido. Eles não se relacionavam com o pai pensando em receber algum benefício ou pensando em poder receber algum castigo. O pai chegou para um filho e falou, filho, vai trabalhar na vinha. Não estou afim, pai, não vou. Parece muito constrangimento. Depois pensou melhor, acho que eu vou. Outro filho, você vai? Eu vou sim, pai. Quer saber? Vou nada. Percebe que
são filhos que não tinham temor, não tinham medo em relação ao relacionamento, em relação à filiação, em relação à paternidade do pai. Por mais que as suas atitudes não foram perfeitas, nós vemos aqui 2 filhos que estão seguros em relação à sua posição. Eu sou um filho, eles diziam. Eu sei que meu pai não vai me deserdar se eu fizer ou se eu não fizer algo para ele. Eu sou filho e pronto. Nós temos aprendido, queridos, que nós não podemos fazer nada que faça com que o pai nos ame mais. Você não aprendeu isso? Não existe nada que eu e você possamos fazer que vai fazer o pai nos amar menos também. A questão que eu quero tratar e fechar aqui é a seguinte: eu posso parar na compreensão de que Deus me ama, independente do que eu faça, e me satisfazer com isso. Mas eu quero fechar essa noite para que, levando a gente a perceber o seguinte: quando ele usa a analogia de pai e filho, isso pode nos dar uma ideia de um relacionamento mais sublime. Deixa eu explicar. Quem tem filhos aqui? Nós temos filhos. Você ama seus filhos de forma incondicional, não é verdade? Tem dias bons, você os ama. Tem dias que não são tão bons assim, você continua amando. Não é verdade? E ama apaixonadamente. Não é verdade? Eu lembro que, eu não sei bem como é que funciona isso, mas parece que quando a gente vira pai, Deus põe uma chavinha assim, Ele liga algo diferente na nossa vida. Eu tenho muita clareza de uma experiência que eu tive. Antes de ser pai, via por algumas vezes aquelas notícias, reportagens que mostram uma câmera escondida que pega uma babá judiando de um bebê. E eu vi, quem já viu esse tipo de entrevista, de reportagem? Já viu, né? E eu tinha visto algumas vezes antes de ser pai. Não gostava daquilo, óbvio, mas não era algo que mexia comigo. Eu achava, poxa, não é legal, imagina, contratar a pessoa faz isso e tal. Na semana que meu primeiro filho nasceu, passou uma reportagem dessa durante a semana. Gente, se aquela babá passasse na minha frente, ela estava na glória. Subiu o sangue, Como assim? Como é que essa pessoa acha que pode fazer uma coisa dessa? Cadê? Eu vou descobrir, eu vou pegar, eu vou esganar. Não se faz isso com o filho de ninguém. Por quê? Porque agora eu era pai. Ninguém toca no meu filho. Ninguém mexe no meu filho. Ninguém judia do meu filho. E aí eu comecei a descobrir como Deus olha para mim. Nós amamos nossos filhos de forma incondicional, não é verdade? Sejam momentos bons, momentos ruins, o nosso amor por eles não muda. Não muda, nós simplesmente os amamos. Mas, deixa eu te perguntar, você já não teve algum momento, alguns momentos, em que seu filho ou sua filha te surpreendeu? Com um olhar, com um gesto, com uma palavra, com um presente, um cafuné, uma massagem nos pés, uma coçada nas costas, e aquilo te deu prazer. Aquilo, não estamos falando de amor. Você não passou a amar mais seu filho, sua filha por causa daquilo. Mas aquilo te deu alegria. Aquilo te deu prazer. Aquilo te deu... Quando falamos da vontade de Deus, preste atenção nisso. Quando nós falamos da vontade de Deus, normalmente nós pensamos em qual é a vontade dele para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus para mim? O que Ele quer para mim? O que Ele sonha para mim? O que Ele deseja para mim? Quais são os planos dele para mim? E daí de novo a gente não está voltando a ser egoísta? Que tal pararmos de pensar em qual... que tal pararmos para pensar em qual é a vontade dele? O que ele gostaria? Assim como um filho que simplesmente quer agradar o pai e lava o seu carro de surpresa. Ou a filha que prepara um café da manhã e leva para a cama dos seus pais só para agradá-los. O que podemos fazer para simplesmente provocar um sorriso nos lábios do nosso Pai Celestial? O que Ele deseja? Pai, qual é a sua vontade?
Que tal a gente parar de olhar tanto para o nosso umbigo e falar: Deus, o que te agrada? O que você quer? Como que eu posso tirar uma lágrima dos teus olhos, lágrima de alegria? Como eu posso provocar um sorriso nos seus lábios, Pai? Percebe que nós podemos subir esse degrau do egoísmo, deixar esse degrau do egoísmo para trás e começar a olhar para o Abba? Se nós como igreja avançarmos, comunhão cristã Abba, que olha para o Abba, que quer satisfazer o Abba, quer dar prazer para o Pai, quer provocar um sorriso nos lábios do Pai. Queridos, o nosso já está resolvido. Já está feito. Será que nós podemos louvá-lo mais intensamente ou mais verdadeiramente? A palavra de Deus fala do perfeito louvor das crianças de peito. Eu lendo essa expressão, eu fiquei pensando, e lembrando uma criança sendo amamentada no colo da mãe e ela olhando para a mãe. Não é um olhar de confiança, de satisfação, de alegria. O perfeito louvor está nas crianças de peito. Esse olhar de admiração, esse olhar de contemplação, esse louvor ao nosso Deus. Se sabemos que Ele quer que nós nos amemos uns aos outros, assim como Jesus nos amou, será que nós podemos crescer em amor? Sabendo que isso vai provocar prazer no nosso Pai, alegria no nosso Pai, será que eu posso amar mais os outros? Será que eu posso servir mais aos outros? Será que eu posso abençoar mais as outras pessoas? Se eu sei que Ele quer que nós nos amemos, que isso gera prazer nele, será que nós podemos fazer isso melhor? Já que sabemos que Ele não quer que ninguém se perca, podemos evangelizar mais com o objetivo de alegrá-lo, de agradá-lo. Já que sabemos que existe festa no céu por causa de uma alma que se salva, será que a gente pode então gerar festa na presença dEle com mais frequência? Percebe? Tirar os olhos de nós e colocar os olhos nele. É para essa direção que Deus está nos levando. Filhos amados. Filhos que não são só amados, mas filhos que amam. Filhos que dizem: Pai, obrigado porque o Senhor fez de nós o povo, os filhos da família mais feliz da terra. Obrigado porque o Senhor já fez tudo o que o Senhor precisava por mim. Deus, eu não quero te pedir mais nada. Eu quero é me dar ao Senhor. Eu quero é alegrar o Senhor. Eu quero é abençoar o Senhor. Eu quero, Senhor... o Senhor merece. O Senhor merece. Eu fiquei muito feliz com o enfoque que nós tivemos na nossa conferência. O reino fala de um ambiente agradável, não apenas para nós. Nós fomos colocados nesse reino como reis. E o papel do rei é abençoar os outros. Vamos deixar o egoísmo para trás. Vamos provocar um sorriso nos lábios do nosso Pai. Amém? Queridos, é uma jornada. Transformação da nossa forma de pensar. Deus tem conduzido as nossas vidas. Deus tem cuidado, protegido tão lindamente cada um de nós. Ele tem nos instruído e quero compartilhar aquilo que Ele então está instruindo na minha vida e compartilhar porque eu acho que isso é bom para todos nós. Ele está nos levando a olhar para Ele. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Eu quero gerar prazer para Deus. Eu quero. Ele merece. Ele merece. Ele é digno do meu louvor, Ele é digno da minha adoração. Ele é digno da minha vida, Ele é digno da minha entrega, Ele é digno da minha honra. Ele é digno. Não tem ninguém mais digno.
Só Ele, só Ele, só Ele. Ah, queridos, Ele quer nos levar a um relacionamento mais sublime. Ele já fez tudo aquilo que nós precisávamos. Nosso foco de vida não está mais nas necessidades. O nosso viver é por Ele, para Ele. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele merece o nosso aplauso, não merece? Faça o melhor que você pode para Ele. Honre-o da melhor forma que você consegue. Ele é digno! Ele é lindo! Nosso Pai é maravilhoso! Ele é todo-poderoso! Ele transformou os nossos destinos! Ele mudou as nossas histórias! Ele tirou de nós toda a condenação! Ele nos fez livres! Oh! Ah, Pai. Pai Celestial. Eu sei que os teus planos são maiores que os nossos, Senhor. Eu sei que os seus sonhos são mais elevados que os nossos. Deus, me dê o privilégio de ser um instrumento que realiza os seus sonhos, que ajuda a construir os teus planos, os teus projetos, os teus propósitos. Eu sei que o Senhor já fez tudo o que era necessário para a minha vida, Deus, então eu não quero mais me ocupar com isso. Mas eu quero, Senhor, me entregar. Para fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade. Aquilo que o Senhor quer. Aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo que dá prazer para o Senhor. Nós queremos viver isso, Abba. Paizinho, Pai amado.